acabou o ano até que enfim, férias, né? Praia, sombra, água fresca, só que não. A gente está falando aqui do encontro entre índios e portugueses e vamos olhar um pouco os quadros que vocês deram o nome lá, que vocês colocaram a legenda. Queria agradecer vocês por terem feito os exercícios, porque ficaram bem legais as legendas. Deu para perceber que vocês entenderam os quadros. Teve legendas bem legais, bastante interpretativas, e teve pessoas que até explicaram os quadros que estavam ali rolando, né? O encontro entre índios e portugueses. Então eu queria muito agradecer, porque foi um exercício bem bacana de corrigir. Todos foram ótimos, foram excelentes, parabéns mesmo. Vamos agora descobrir quem são os verdadeiros autores daqueles quadros? Qual é o nome original, quando foram feitos, qual foi o material, se eles foram encomendados, quem encomendou, que história o quadro queria contar. Será que aquela história que os quadros contaram foi daquele jeitinho mesmo? Foi uma cena real, não foi? Vamos analisar? Então olha só, o primeiro quadro que a gente viu, ele se chama Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Embora essa cena tenha acontecido em 1500, o acontecimento, o pintor fez esse quadro só em 1900, então ele não estava presente na cena, ele não estava na descoberta do Pedro Álvares Cabral. Ele imaginou como seria, através das cartas, o português Pedro Vaz de Caminha. Ele leu essas cartas, imaginou mais ou menos como seria e pintou esse quadro então. Esse quadro ele é do Oscar Pereira da Silva, olha aí o autor aqui, ó, desse quadro, ok? Ele é de 1900, pintura histórica, é o gênero dele, a técnica, né, tinta óleo, e as dimensões dele é 1,90 m por 3,30 centímetros, então ele é uma obra bem grande, Atualmente ele se encontra no Museu do Ipiranga, né, o Museu Paulista. Esse quadro ele foi pensado para ser comprado mesmo pelo governo, para ficar no Museu Paulista. É um museu que, quando foi construído, estava pensando a identidade, então, ainda aqui do Brasil, de São Paulo, qual seria a nossa identidade. Então ele resolveu fazer um quadro onde portugueses e índios estão se encontrando. Se nós observarmos esse quadro, nós vemos então chegando todas as caravelas aqui dos portugueses no Brasil, ok? Reparem que lá atrás a gente já vê a cruz de Portugal, remetendo à Igreja Católica, e a luz que tem em cima da caravela, como se tivesse mesmo Deus abençoando eles, né? É uma das interpretações, você pode ter outras, tá bom? Essa é a interpretação que eu li, tanto na internet, por especialistas, quanto a opinião deles, que são especialistas, tá bom? Mas se você olhar o contraste de luz e sombra desse quadro como um todo, você vê aqui, ó, toda a parte dos portugueses é bem clara, como se Deus estivesse abençoando, estivesse chegando mesmo aqui as luzes, né, o conhecimento de escrita dos europeus. E aqui a gente já vê um contraste com a floresta mais escura, tá vendo? Que ainda vai precisar dessas luzes aí, tá bom? Aqui a gente vê a comemoração desses indígenas, né, com a chegada dos portugueses, como se tivessem mesmo aguardando essa salvação, essa suposta salvação colonizadora. Nós vemos um índio aqui, um pouco, como um selvagem, né, com um instrumento pronto para atacar, não sabe bem o que é. Você vê que os índios estão bem eufóricos, né, meio curiosos para saber como vai ser. E aí a gente vê aqui o Pedro Álvares Cabral, tá bom? Com esse manto dourado, chegando com essa bandeira de Portugal. Então você vê que um quadro ele é todo pensado em símbolos para pensar uma identidade nacional aqui em São Paulo. Como ele é um quadro do Museu Paulista, esse quadro foi pensado nessa miscigenação entre portugueses e indígenas. Quando você vai no museu, o museu ele tem um caráter educador. Então, quando você chega no Museu Paulista, você tem aquela impressão de que nossa formação estrutural, nossa identidade é uma formação de índios com portugueses, ok? Que trazem pra gente, então, todas essas luzes e esse conhecimento, tá bom? Tem que ter um pessoal. E é isso.
Uma coisa bem legal é que vocês colocaram nas legendas coisas bem parecidas, ou seja, quando vocês olharam para o quadro, vocês bateram o olho e vocês conseguiram interpretar. Isso que foi bem legal. Chegada dos portugueses, à primeira vista. Então saíram... Vamos para o próximo quadro? Onde eu peguei aqui no site, a professora Juliana Bezerra, professora de História, são essas informações. O Colombo ele chega na América em 12 de outubro de 1942 e ele foi patrocinado pelos reis da Espanha, Fernando de Aragão e Isabela de Castela. E aí ele vem então chegar às Américas aqui, e esse quadro ele está de maneira eurocêntrica, segundo a professora. O que é eurocêntrico, que a gente já pesquisou? Eurocêntrico é a visão do europeu sobre o índio, né? A visão do europeu, como ele conta a história a partir da visão dele. Então esse quadro ele foi feito por um europeu, com certeza, porque a gente vê aí os traços então completamente europeus nesse quadro, né? A gente vê Colombo chegando com a cruz da Igreja Católica, né? Que é a cultura que eles querem impor para o índio quando chegam nas Américas. A gente vê também o índio aqui, os traços do índio não são os traços do índio brasileiro. Você vê que realmente tem aqui uma influência europeia, porque os traços que esses índios são desenhados são traços europeus. Aqui a gente vê então a obediência desse índio a esse viajante. Reparem ali a forma como os índios estão ajoelhados, agradecendo, dando seus presentes, oferendas para esses europeus, né? De uma maneira que parece que estão agradecendo mesmo esse europeu, tá vendo? Uma imagem meio de subserviência mesmo aos europeus, tá bom? De obediência a eles, em homenagem a eles, como mais uma vez se eles tivessem chegado trazendo a civilização. Você repara pela iluminação da bandeira, pela iluminação no rosto desses europeus, tá vendo? A gente repara que tem uma iluminação como se fosse esclarecimento, levando a razão, as luzes para esses selvagens, supostos selvagens, né? Que andam descalços e pelados e que então vão trazer as luzes para essas pessoas. Repare que eles também estão iluminados com essa razão, com esse encontro, né? Um encontro então iluminado, de levar a cultura católica para eles e assim iluminá-los para uma vida mais, digamos, civilizada, né? Essa é mais ou menos a interpretação eurocêntrica desse quadro. Tem um aluno, por exemplo, aqui nas respostas de vocês, que ele colocou uma observação, ele fez uma pesquisa na internet e colocou uma observação bem legal sobre que alguns historiadores acham que esse encontro de culturas, na verdade, essa expressão encontro entre portugueses e índios é para amenizar a violência que foi feita. Porque percebemos que no processo de colonização portuguesa houve, na verdade, um desencontro de cultura, pois chega, então, a cultura do português se impondo sobre o índio. Qual é essa cultura? A Igreja Católica, que a gente repara pela cruz ali no quadro. Tudo bem? Evangelizando e enganando os índios. Até houve algum aluno que colocou essa legenda de que, por que enganando? Esse aluno deve ter pensado, os portugueses, os espanhóis chegam, né, na América, chegam no Brasil, se passando por amigo para conhecer o território, mas depois eles vão agir com violência. Isso a gente já olhou nos Incas, Maias e Astecas, estamos vendo agora no Brasil. Então alguns alunos já trataram de mostrar que na verdade eles chegam como amigos e depois atacam esses indígenas, né? Aqui outro aluno falou sobre a resistência indígena, de como o índio ele vai continuar com a sua cultura, mesmo os espanhóis, portugueses, europeus trazendo a sua cultura, os índios vão tentar resistir, se colocando sempre na sua origem, né? Sempre voltando para suas origens, para sua cultura, né? Um outro aluno colocou a Grande Cruz, porque a gente repara mesmo nesse quadro que o que chama a atenção mesmo é a cruz, né? Vamos olhar lá de novo para ver um pouco a análise desse aluno. A Grande Cruz. E ela é realmente a figura central do quadro. Ela está ali mesmo em destaque pela iluminação. Repare que os raios solares desse quadro, eles estão direcionados no alto, indo para essa cruz, se direcionando e apontando para essa cruz. Por quê? Porque essa cruz é a salvação para esses índios.
Então o aluno percebeu que o autor do quadro quis passar esse tipo de mensagem, né? Um outro aluno colocou, declarando os reis da região. Quem será que se declara os reis da região? Esse aluno deve ter pensado que são os europeus. Os europeus chegaram com a sua cruz, colocaram ali, colocaram a sua cultura e falaram: quem manda aqui sou eu, quem vai colocar toda a cultura, quem vai colocar as ordens e as regras somos nós, europeus. Então outro aluno percebeu esse tipo de atitude, bem legal. Sei que vocês conseguiram analisar de maneira bem bacana esse quadro aqui. Conquista dos europeus na América. E aí a gente tem uma discussão dos historiadores que é conquista, descobrimento ou encontro, né? A conquista, ela é o quê? Conquistar a força por violência. Descobrimento, será que eles descobriram o Brasil, sendo que já existiam índios aqui? E o encontro é o quê? Encontro de culturas, o encontro de um com o outro, onde um vai passar suas ideias para o outro, trocar culturas e vai expandir para um convívio harmoniônico. Será que foi dessa forma? Então, se tem essas três tipos de expressões que a gente debate. E aí a conquista a força, né? Do território americano. Tudo bem? Então ficou bem legal aqui as legendas de vocês. Mais uma vez, parabéns. E vamos para o terceiro quadro. O terceiro quadro é do Jean-Baptiste Debré. Ele fez parte de um projeto imperial do Dom Pedro II. Olha ele aí. Para fundar a Academia de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, onde ele lecionou, onde ele foi professor, tá bom? Então a gente vê aqui o autorretrato do Debré, um francês que veio para o Brasil, e ele gostava muito de pintar o cotidiano das cidades, tá? E ele é bem famoso aqui no Brasil e tem várias obras dele pelos livros didáticos de história, tá bom? Ele publicou na França, em 1831, um livro chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Aqui é a capa, bom, essa capa. O livro se divide em 3 volumes. O primeiro representa os índios, a vegetação nativa em geral. Ele tem um estilo romântico e neoclássico. Então ele gosta de ressaltar a natureza. Mas repare que nesse quadro as pessoas parecem, esses índios, eles têm cara de asiático, né? Não parece muito indígena, porque é um imaginário que ele tem dos índios aqui no Brasil, porque ele não estava naquele momento, ele não vivenciou a captura dos índios, nem a escravidão dos índios, ele chegou bem depois no Brasil. Então ele imaginou como deveria ser e pintou os quadros, mas você repare que as pessoas parecem asiáticas, até a roupa dessas pessoas são de asiáticos, né? Então ele imaginou como seriam então esses índios e como seria essa natureza aqui no Brasil, essa natureza nativa aqui no Brasil. Repare essas crianças, então, essas mulheres algemadas, né? O nome desse quadro, deixa eu abaixar aqui. O nome desse quadro é Índios Soldados da província de Curitiba escoltando índios nativos. Tá bom?